Sabe aquela sensação de olhar para o contrato de trabalho e pensar, ué, isso aqui não tem nada a ver com o meu dia a dia? Pois é, isso acontece muito mais do que a gente imagina aqui no Brasil. E hoje vamos desvendar por que, para a lei, a sua rotina vale muito mais do que qualquer palavra escrita num papel. Essa é a grande questão, não é? Muita gente assina um contrato, por exemplo, como prestador de serviço autônomo, um PJ. Mas na prática tem chefe, tem que cumprir horário, recebe ordens, tem meta para bater. Sua familiar? A pergunta que a Justiça do Trabalho faz é exatamente essa. No fim do dia, o que vale mais? O que está no contrato ou o que acontece na vida real? E para a gente começar a responder isso, a gente precisa primeiro entender uma coisinha básica, mas que faz toda a diferença, uma distinção fundamental que a nossa legislação faz. Porque, veja bem, nem todo tipo de trabalho é visto da mesma forma aos olhos da lei. Vamos pensar assim, ó. Relação de trabalho é um termo bem genérico. É um guarda-chuva gigante que abriga praticamente qualquer serviço que uma pessoa física presta para outra pessoa ou para uma empresa, desde um autônomo até um voluntário. Agora, dentro desse guarda-chuva existe uma categoria especial, uma espécie de área VIP com muito mais proteção da lei, chamada relação de emprego. Basicamente, todo emprego é um tipo de trabalho, mas nem todo trabalho é um emprego com carteira assinada. Tá, mas e aí? Como é que a lei separa o joio do trigo e define o que é essa relação de emprego que garante férias, 13º, FGTS e tudo mais? Bom, ela usa um checklist. São 4 requisitos que precisam estar presentes. Pessoalidade. Tem que ser aquela pessoa específica. Ela não pode mandar outra no lugar. Não eventualidade. O trabalho é contínuo. Não é um bico aqui e outro ali. Onerosidade. Rola um pagamento, um salário por aquele serviço. E o mais importante de todos, subordinação. Existe alguém dando ordens, dirigindo o trabalho. Se a resposta for sim para todos os 4, pronto. Para a lei, isso é um emprego. Não importa o nome que está no contrato. Agora, se faltar umzinho que seja, a figura já muda completamente. Certo, mas e naquela situação que o contrato diz prestador de serviço, mas a realidade grita empregado? Como é que a justiça resolve esse impasse? Ela usa uma ferramenta poderosíssima, uma espécie de lente de aumento que enxerga através do papel. O nome dessa ferramenta é Princípio da Primazia da Realidade. E a ideia por trás dele é simples, mas genial. A verdade do que acontece no dia a dia, os fatos, vale mais do que qualquer coisa escrita num acordo. Para a Justiça do Trabalho, a prática sempre vence a teoria. É como se fosse um raio-x que permite ao juiz olhar por trás da cortina do contrato e ver o que realmente está acontecendo. E isso não foi criado à toa, claro. Foi pensado justamente para proteger quem trabalha, que muitas vezes é a parte mais fraca da negociação e pode acabar aceitando um contrato que não reflete a realidade só para conseguir o trabalho, né? Isso nos leva direto para um termo que ficou super famoso no Brasil, a pejotização. Sabe aquela história, a empresa exige que a pessoa abra um CNPJ, se torne uma pessoa jurídica para ser contratada. Na prática, é um jeito de disfarçar uma relação de emprego e fugir dos direitos trabalhistas. Pois bem, o princípio da primazia da realidade é a principal arma da justiça para dizer, opa, peraí, isso aqui não é uma relação entre duas empresas, isso é um empregado disfarçado de PJ. E olha só que interessante, esse princípio da realidade não anda sozinho não. Ele faz parte de uma verdadeira família de princípios que são os pilares que sustentam toda a proteção ao trabalhador no Brasil. Vamos dar uma olhada nos outros membros dessa família? O chefe da família, digamos assim, é o princípio da proteção. A lei trabalhista parte de uma premissa muito clara. Numa negociação, o empregador e o empregado não estão em pé de igualdade. Geralmente, a empresa tem mais poder. Então, para equilibrar essa balança, a lei cria regras que protegem a parte considerada mais vulnerável. E essa proteção se manifesta de 3 jeitos principais na prática. Primeiro, na dúvida sobre como interpretar uma regra, o juiz deve sempre escolher o lado mais favorável ao trabalhador. Segundo, se tem mais de uma lei que pode ser aplicada num caso, vale a que for melhor para quem trabalha. E terceiro, se uma pessoa já conquistou uma condição melhor no seu contrato, ela não pode perder isso depois, mesmo que a lei geral mude para pior. Outro pilar fundamental é o da continuidade. A lei entende que o emprego é a principal fonte de sustento das pessoas. Por isso, a regra geral é que os contratos de trabalho não tenham data para acabar. Eles são por prazo indeterminado. O contrato temporário é a exceção e não a regra. Tudo para dar mais estabilidade na vida de quem trabalha. E para fechar esse trio, temos o princípio da irrenunciabilidade.
Esse nome complicado quer dizer uma coisa simples. Existem direitos que são tão importantes que a pessoa não pode abrir mão deles, mesmo que queira. Por exemplo, ninguém pode assinar um contrato renunciando às férias ou ao 13º. Se tiver uma cláusula assim, ela simplesmente não vale nada. É a lei protegendo o trabalhador dele mesmo em certo ponto. Ok. Então, quando a gente junta todas essas peças, todos esses princípios, a mensagem que a lei trabalhista quer passar fica, assim, cristalina. O recado final é este, e é muito direto. O que importa não é o nome que se dá ao contrato. Pode chamar de parceria, colaboração, freelancer, não interessa. Se no dia a dia, na prática, a relação tem cara de emprego, rotina de emprego e dinâmica de emprego, para a lei, é emprego. Os fatos sempre vão vencer a forma. E é fascinante ver como esses princípios, que são bem antigos, se aplicam perfeitamente aos novos modelos de trabalho, como na economia dos aplicativos, a tal uberização. Pensa só naquele requisito da subordinação. O chefe não precisa mais ser uma pessoa de carne e osso, um algoritmo que te pune se você recusa muitas viagens, que define o preço do seu serviço e que te bloqueia se a sua nota for baixa. Ele pode ser considerado o chefe. O teste dos 4 requisitos continua valendo. O que mudou foi a cara do patrão. No frigir dos ovos, tudo se resume a isso. Volta para o nosso checklist de 4 pontos. Se a sua rotina de trabalho preenche os requisitos de pessoalidade, de continuidade, de pagamento e principalmente de subordinação, a lei está aí para reconhecer o vínculo e garantir todos os direitos de um emprego formal. E tudo isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha, uma grande questão para o futuro, né? Com o mundo do trabalho mudando tão rápido, com o home office, com inteligência artificial, como é que esses princípios, criados lá na década de 40, vão se adaptar? O grande desafio é garantir que a tecnologia seja usada para criar trabalhos mais justos, e não só para inventar formas mais sofisticadas de mascarar velhas relações de exploração. A discussão sobre como a lei vai proteger a próxima geração de trabalhadores, bom, essa discussão está só começando. Drum.